Eu tava na rua e o morador de rua veio falar comigo. Veio pedir coisas e comentou que estava na rua, pediu desculpa pela roupa que ele estava vestindo, que segundo ele estava mal vestido. Fazia alguns meses que ele estava na rua porque ele tinha perdido a mãe. A mãe tinha deixado para ele uma casa, algumas coisas, e ele não conseguia ficar na casa, que lembrava a mãe, e ele preferiu ficar na rua. E aí nisso ele comentou que ele era músico, tinha inclusive um Instagram com 20 mil pessoas, né? 20 mil seguidores. E apesar da história ser comovente e ter me sensibilizado, né? Eu gosto de conversar com as pessoas, conhecer a história delas. O que me chamou a atenção e o que me marcou mais foi a história de 20 mil seguidores no Instagram. A sensação que me deu quando ele falou que tinha 20 mil seguidores no Instagram é que ele quis dizer que ele era uma pessoa que tinha ainda algum tipo de valor, que ele não era uma pessoa qualquer, que a história dele não se resumia por isso que ele estava vivendo agora, mas que antes ele foi uma pessoa, e era ainda uma pessoa que tinha 20 mil seguidores no Instagram, e por isso ele era uma pessoa a ser valorizada, né, respeitada. E cara, isso me fez pensar muito, porque já é uma coisa que eu venho pensando há muito tempo, do valor que tem estar aqui nessa rede social, ou nessas redes sociais. Porque a grande mentira que é isto daqui, a gente chegar ao ponto de respeitar pessoas, de admirar pessoas, de colocar o valor sobre as pessoas, diante do número de seguidores que essas pessoas têm. E esse absurdo vai mais além. Quando a gente se coloca nas mãos de profissionais a partir do número de seguidores que essas pessoas têm. E eu tenho percebido tanto isso, pessoas se vangloriando, se autopromovendo, dizendo inclusive, se orgulhando da trajetória dessas próprias pessoas, delas mesmas, através do número de seguidores que elas vão tendo ao longo dos anos. E ok, compreensível você se alienar neste lugar, comprar esses discursos, quando você faz parte de um funcionamento social e não pensa sobre isso, e não reflete sobre isso, e não se conscientiza sobre isso. Agora, ver pessoas da nossa área, da minha área de atuação, da psicologia, da psicanálise, se vangloriando, falando inclusive, né, propagando discursos, um trabalho que começou de forma muito singela, muito simples, esse é o resultado de muitos anos trabalhando de forma, né, séria, e mostrando lá 50 mil seguidores, 100 mil seguidores, 500 mil seguidores, como se isto respaldasse um trabalho que não tem nada a ver com o número de seguidores numa rede social. O que respalda o trabalho do psicólogo, do psicanalista, é a capacidade que ele tem de auxiliar, de acompanhar outras pessoas no desenvolvimento da vida delas, na melhora da condição da vida delas, num suposto bem-estar que essa vida vai adquirindo ao longo do trabalho terapêutico que a gente vai efetuando. Então, se basear por um número de seguidores numa rede social é o fim do mundo, é o fim dos tempos. E a gente segue comprando profissionais, respaldando profissionais de todas as áreas, mas pior ainda eu vejo na minha, mas isso pode valer para todas as áreas, a partir da capacidade que ele tem de se vender, de falar bonito, de propagar aquilo que ele faz para todo mundo ver. Muitas vezes essa pessoa adquire uma capacidade de publicidade muito maior que a capacidade técnica e profissional que ela tem de efetuar o trabalho dela dentro do dia a dia, dentro da rotina, no tete a tete com outra pessoa. Porque aí é nesse momento que a gente vai dividir o homem das crianças, né? Como a gente fala no Rio Grande do Sul, os homens dos guris, né? É ali que a coisa se mostra.
como você reage, como você age, como você lida, como você sustenta o sofrimento do outro. É isso que importa, e não o número de pessoas de seguidores que essa pessoa tem no Instagram. Então, pessoal, dica, tá? Se liguem, se antenem. Por quê? Qual é a proposta da psicanálise? Estou falando aqui da minha área. É você conseguir fazer com que as pessoas cada vez mais saiam do discurso social, parem de pensar através da cabeça dos outros e comecem a pensar com a própria cabeça, que parem de comprar o discurso dos outros. Então, se eu vejo que um profissional está se baseando pelo número de seguidores, ou seja, pela aprovação que as outras pessoas fazem do trabalho dele, que tipo de psicanalista essa pessoa é? Se ela está baseando o trabalho dela, ou o seu desenvolvimento profissional, a partir da aprovação de seguidores sobre aquilo que ela posta todos os dias ou toda semana no Instagram, pessoas que desconhecem o trabalho dela, na prática, na essência, e sim, conhecem apenas a capacidade que ela tem de vender o produto dela, de escrever textos bonitos, de gravar vídeos bonitos. Então, o bom psicanalista, ele consegue ajudar uma pessoa a quebrar esse discurso social, a não se importar com a opinião dos outros, ao não comprar o que vem dos outros, a não ficar atrelado o seu reconhecimento ao que os outros dizem sobre ele. Então, se eu estou me baseando no que os outros dizem sobre mim, que tipo de profissional eu sou, afinal?